Esse daqui é o CNIS, que é o extrato previdenciário do segurado. Muitos advogados não conhecem e não dão a devida atenção para o CNIS e fazem pedidos de aposentadoria sem sequer analisar o CNIS, o que é um erro muito grande. Olha só, nesse documento, o que é o extrato previdenciário, tem aqui as informações pessoais que eu rabisquei, tem todos os vínculos do segurado, né, início e fim, e o extrato de todas as contribuições que ele realizou ao longo da vida. Porém, observe que nesse CNIS, eu estava analisando ele e fui fazendo algumas observações. Esse CNIS aqui, por exemplo, ele tem um período de 2 meses que está na carteira de trabalho, mas não está averbado no CNIS. São 2 meses, Dalisson, é pouco tempo, mas imagina se fosse 1 ano, 2 anos. Esse período faz diferença na aposentadoria do segurado e isso é muito comum de acontecer. Informações que não estão devidamente averbadas ou estão averbadas de forma incompleta, como por exemplo esse vínculo aqui que tem o início, mas não tem o fim. Então, o que a gente faz? A gente precisa fazer um ajuste de CNIS, porque senão, quando você pedir a aposentadoria do seu cliente, se você não analisar devidamente todas essas contribuições, se você não analisar o CNIS do seu cliente, a aposentadoria dele ou vai vir com valor abaixo do que efetivamente ele deveria receber, ou simplesmente vai ser indeferida, simplesmente porque o CNIS não foi devidamente ajustado. E antes de você pedir a aposentadoria, você precisa fazer a inclusão de todos os vínculos que não estão devidamente averbados no CNIS, e você precisa pedir o fechamento dos vínculos que estão averbados no CNIS, porém não estão fechados. Isso daqui é um vínculo em aberto, isso daqui é um vínculo em aberto. Não tem data fim, tá vendo? Fui eu que coloquei aqui manualmente a data fim, mas não tem data fim. Olha que diferença. A última remuneração, 10 de 2004. Essa seria a data que o INSS ia considerar como última remuneração. Mas a verdadeira data dele, de baixa da carteira, é 6 de 4 de 2005. Olha o período que ele ia perder de 10 de 2004 a abril de 2005. Um período que ia ficar perdido ali para a contribuição dele. Então, é necessário fazer a inclusão de todos os vínculos e o fechamento dos vínculos que estão abertos antes de pedir a aposentadoria. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, observa essa anotação que eu fiz aqui, especial 25 por enquadramento, isso aqui, essa quer dizer por enquadramento, e eu fiz várias anotações desse mesmo tipo ao longo de todo o CNIS do cliente especial, 25 por enquadramento, e até o final do CNIS vai ter várias anotações desse tipo. O que isso quer dizer? Até abril de 1995, as atividades que eram chamadas especiais, consideradas especiais, elas não tinham PPP. Hoje em dia, né, uma atividade especial, para comprovar atividade especial, tem a PPP, que chama Perfil Profissiográfico Profissional, que tem a relação ali das atividades insalubres ou periculosas que o trabalhador está exposto. Porém, até 1995 não existia PPP. As atividades especiais, elas eram definidas por esse decreto 53.831 de 64. Esse decreto ele se aplica até 28 de 4 de 95, e por que eu tenho esse decreto impresso? E toda vez que eu vou fazer análise previdenciária, algum cálculo previdenciário, eu recorro a ele. Porque aqui tem a relação de todas as atividades que eram consideradas especiais até 1995. Existem atividades que estão nesse rol aqui, que até 95 eram consideradas especiais e que depois de 95 deixaram de ser especiais. Então, às vezes, a pessoa trabalhou exercendo alguma atividade que está nessa tabela, lá
traz lá nos anos 90 até nos anos 80, e hoje, em 2022, quando a pessoa vai pedir aposentadoria, a pessoa não sabe que tem direito ao tempo especial por enquadramento. Por que por enquadramento? Porque está enquadrado nessa tabela que essa atividade, à época que ela foi exercida, era considerada como especial. Então, o que você faz? Você pega o CNIS, você olha a carteira de trabalho do seu cliente e você vem na tabela e você confere. Será que aquela atividade não é considerada como especial? Finalizar, o que você faz? Você analisa o CNIS, você vê se todos os vínculos da carteira de trabalho estão batendo com os vínculos do CNIS, a data de início e a data de fim. Você, se não estiver batendo, você faz as anotações dos vínculos que estão faltando e você vai fazer o quê? Você vai conferir a atividade exercida pelo segurado, que está registrado lá na carteira do trabalho, e você vai verificar se ela é uma atividade especial por enquadramento. Essa daqui é uma atividade especial por enquadramento, cujo tempo de aposentadoria era 25 anos. É uma atividade de tempo médio. Na hora de calcular, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar por 1,4, o fator multiplicador 1,4, e você vai converter o tempo comum, o tempo especial, em comum. Então, ao longo de todo o CNIS, você vai fazendo essas observações. Aqui também é uma especial por enquadramento. Essa daqui já é diferente. Essa já é uma atividade especial pela PPP. E o que o segurado precisa fazer? Providenciar essa PPP. Porque se ele não providenciar a PPP, ele não vai conseguir aposentar. Porque observa que essa atividade, o INSS não está considerando, não tem um indicador aqui não tem um indicador que ela é uma atividade especial, então não está sendo considerada pelo INSS. Essas são atividades que estão ok, uma atividade especial por PPP, que o segurado precisa providenciar PPP, e aqui também tem especial outra PPP que precisa ser providenciada, e aqui eu fiz a observação de que esse é um período em duplicidade. E o que ocorre quando o período ele está em duplicidade? O INSS não considera. O que é atividade em duplicidade? Vínculos de trabalho exercidos simultaneamente. A pessoa trabalha 5 anos no emprego e, por exemplo, trabalha 5 anos simultaneamente no outro emprego. São 2 empregos que a pessoa tem. O INSS vai considerar um só período. O INSS não vai contar em dobro, ele vai contar um só período e o outro vai ser descartado. Isso é período em duplicidade. Esse período não conta no tempo ali para contribuição, no tempo de aposentadoria, porém ele entra no cálculo da contribuição. Ele só será considerado na base do cálculo de contribuição. E aqui, especial, PPP, esse é um vínculo que está ok, esse também é um vínculo que está ok, especial por PPP. Essa é uma atividade especial que também precisa ser providenciada a PPP. Ok, especial por aqui providenciar PPP. E você vai marcando tudo que precisa ser providenciado o PPP. E aqui tem uma observação, que esse tempo ele é especial, porém ele não dá mais para converter. Por quê? Olha o vínculo, 2019-2020, período pós-reforma. Depois da reforma da Previdência, não é mais possível converter o tempo especial em comum. Então, até a data da reforma da Previdência, você consegue aplicar aquele multiplicador 1,4 e converter o tempo especial em comum. Depois da reforma, esse tempo especial vai ficar perdido, não dá mais para converter. Bom, era isso que eu queria falar por enquanto. Tem outras coisas no CNIS que dá para falar bastante sobre os indicadores, que são um problema muito grande para quem vai aposentar. Olha o quanto indicador que esse CNIS tem. Isso daqui tudo representa problemas na aposentadoria do segurado. Mas por enquanto, essas observações que eu falei já são suficientes aí para entender um pouquinho do CNIS. Eventualmente eu faço um segundo vídeo falando sobre os indicadores. Até mais.